Quase 90% das mulheres que fazem o parto por meio de planos de saúde são submetidas à cirurgia cesariana. Esse número é considerado alarmante e levou o Ministério da Saúde a lançar novas regras para estimular o parto normal entre usuários de planos de saúde. João chegou ao mundo no dia 24 de dezembro. Foi o presente de Natal da família de Mariana. Assim como o irmão de 2 anos, Martim, João nasceu de parto normal numa casa de parto do Sistema Único de Saúde. Aí a médica falou, você tem a opção do parto em casa e tem a opção na casa de parto. Como você tem uma gravidez de baixo risco e lá eles têm um protocolo bastante rígido, assim, mas você se encaixa. Então vai lá, conhece, o espaço é bacana e tal. E só quando estava esperando o primeiro filho, Mariana percebeu que para muitos esta não era a escolha natural. Onde eu trabalhava, quando eu tive o meu primeiro filho, eu falei da opção de ter um parto natural e as pessoas, um rapaz chegou a me chamar de irresponsável. Mariana está na contramão de uma estatística preocupante. O Brasil é um dos campeões em números de partos cirúrgicos. De acordo com o Ministério da Saúde, 85% das mulheres que usam plano de saúde fazem cesárea. Na rede pública, o número cai para 40%. A cesariana, ela bem aplicada nas indicações que são precípuas dela, é um um ato extremamente vantajoso, mas que tem cesárea demais é inegável, tem muita. O alto número de cesáreas entre quem usa plano de saúde motivou a criação de normas para estimular o parto normal dessas mães. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar publicaram hoje uma resolução que traz regras novas. Agora, os planos têm que informar os percentuais de cirurgias cesarianas e partos normais do hospital e do médico. Os planos terão que fornecer obrigatoriamente o cartão da gestante com informações sobre o pré-natal. As operadoras também deverão orientar os médicos a utilizar o partograma, onde são registradas todas as etapas de trabalho de parto. É inadmissível aceitar como normal a taxa de cesárea que nós encontramos, em particular nos planos de saúde. Nós vivemos uma epidemia de cesárea. Esta doula, que é a profissional que auxilia a gestante na gravidez e na hora do parto, acredita que só a informação irá mudar esse cenário. O que a gente quer, nós que lutamos por um parto humanizado, é dar uma outra opção para as mulheres, um parto normal, sem essa cena de terror acompanhando. Um parto em que elas possam decidir o que elas querem e o que elas não querem, e sejam respeitadas o tempo todo. Não é pedir demais, né? Qual é o problema? Por que será que se faz tantas cesarianas no Brasil a ponto disso ser considerado uma epidemia? É o que nós vamos discutir agora com Daphne Hartner, presidenta da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento e também professora de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Boa noite, Daphne. Boa noite. Qual é a explicação, na sua opinião? Eu acho que tem muitas explicações, né? Aqui no Brasil, a gente tem um modelo de assistência ao parto que privilegia um médico na atendimento a partos vaginais normais. E em países que conseguiram manter suas taxas mais, razoáveis, costuma ser obstetriz, enfermeira obstétrica, midwife, a sage-femme, a hebamme. Que países a gente poderia dar como exemplo? Acho que a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, a Suécia, a Holanda, claro, são países que conseguiram manter suas taxas de cesárea em níveis razoáveis. E o que a gente percebe que é um modelo que temos aqui que é mais intervencionista. Lá, o médico só intervém quando há uma emergência, vamos dizer assim. O parto é conduzido por essa enfermeira. Exatamente. Em que casa, é o que acontece hospital, aqui na casa de parto de São Sebastião. Sebastião, uma cidade aqui do entorno de Brasília. Isso. Então, em geral, estes partos podem ocorrer no hospital, podem ocorrer em casa e podem ocorrer em centros de parto normal, tipo casa de parto, como a gente comentou. Há muito mito, muitas vezes as mulheres ouvem, dizem até que em alguns casos há má fé, que teve que ser cesárea porque o cordão estava enrolado no pescoço, porque aconteceu isso ou aquilo, enfim. O que é mito, o que é verdade? Quando é que o parto tem de ser cesáreo?
Quando existe risco de vida para a mãe, e aí tem algumas indicações, né? A mãe está com uma hemorragia muito grave, a mãe está descompensada, eclâmpsia é uma indicação de cesárea. E indicações fetais, a gente tem a questão que é muitas vezes mal interpretada do sofrimento fetal agudo, nem sempre é diagnosticado adequadamente. Se o cordão sai antes do parto, é preciso fazer uma cesárea. Tem algumas indicações clássicas nos livros. Agora, você tem razão. Hoje em dia, a gente tem uma diversidade de indicações que não constam nos livros e mostram a criatividade dos profissionais no sentido de conduzir as mulheres, né, para um procedimento cirúrgico. E como é que as famílias podem se defender disso? Afinal, a mãe e o pai são leigos, quase sempre. E o médico é ali naquele momento, naquele local, a autoridade, pelo menos do ponto de vista do conhecimento. Como é que eles podem se defender? Então, uma das coisas é conhecer o profissional que está cuidando. A gente tem situações diferentes no sistema público e na saúde suplementar. No sistema público, a pessoa vai ao serviço e ela é atendida por quem está de plantão, em geral, nos hospitais públicos. Nos hospitais privados, este modelo está começando a ser implantado no sentido de reduzir cesárea, mas é muito incipiente. Em geral, a mulher se vincula ao médico durante o pré-natal e aí é com o médico que fez o pré-natal que ela vai fazer o parto. E aí, vamos dizer, perto do final da gestação, acontecem, às vezes, alguns acidentes de ultrassom, de alguma coisa, que fazem com que as pessoas possam ser conduzidas a acreditar que aquilo é o melhor para elas e para o bebê. Essas normas lançadas agora pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, podem, de fato, ajudar a conter a epidemia? Eu acho que elas são um começo, mas há muito a ser feito ainda. A mulher saber que a taxa de cesárea do médico dela é 97% vai ajudar ela no sentido de fazer escolhas ou talvez de desistências. Mas acho que nós temos um problema mais sério. Eu acho que esses profissionais, muitas vezes, já não têm habilidade para acompanhar partos normais. Se acostumaram tanto com a cesárea que não sabem fazer um parto normal, é isso que você está dizendo? Exatamente. E aí eu acho que a discussão é qual é o modelo, e o modelo é o trabalho em equipe entre enfermeiras e médicos, as enfermeiras acompanhando a normalidade e sabendo indicar, olha, precisamos de um médico agora, porque agora o problema é de uma intervenção. E trabalhando em equipe, harmonicamente, para que o que aconteça seja o melhor para a mulher e para o bebê. Pois, como a matéria comenta, né, não é bom para a mulher, aumenta a mortalidade materna, uma cesárea mal indicada, que deveria salvar a vida, e aumenta o desconforto respiratório e internação do bebê em UTI. Os conselhos de medicina, as escolas de medicina não têm responsabilidade nisso? Bastante. Eu acho que os conselhos de medicina têm sido pouco incisivos em alertar as mulheres as questões de procedimentos desnecessários, os riscos, e o próprio Conselho Federal de Medicina se manifestou nesse sentido em 2012, comentando: nós não temos alertado as mulheres a respeito dos riscos das cesáreas mal indicadas, e as faculdades de medicina não têm ensinado adequadamente as indicações de acompanhamento do parto normal. Muito obrigado. Eu conversei com Daphne Ratner, ela é presidenta da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento e também professora de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.